Om Shanti. Muy bienvenidos todos a nuestro encuentro diario, donde tenemos la oportunidad de disfrutar dessa carta maravilhosa de la Murli de Baba. E hoje é uma Murli Vyakti muito bella, todo esse mês que passou, todo o mês de agosto, estivemos conectados ao festival mais importante de nossa vida, Festival de la Pureza, Raksha Bandhan. E Baba falou muitas murlis no mês de agosto sobre esse tema da fé e da pureza. E hoje sigue movendo esse tema, verificando para que uno não olvide, manter uma fundação forte nesses 2 meses e depois a lo demás que venga durante o ano vai ser muito mais fácil para fluir. Então, vamos compartilhar e depois, ao final, vamos fazer alguns comentários, algumas experiências. Já? Então, hoje é 10 de setembro de 2023. A fecha original é 4 de dezembro de 95. O tema da Murli embebe a pureza completa com a base da fé precisa. Hoje, Babdada está vendo a los hijos nuevos de todas partes de nessa terra e en el extranjero. Já sean que hayan venido a Madhuban em sua forma corporal ou que hayan venido de seu lugar de serviço em sua forma angelical. Mientras mira a los nuevos, Babdada está vendo a fé de todos eles, porque a fé é a base de la perfeição en essa vida brahma. Se vuestra base é forte, está garantizado que alcançareis fácil e rapidamente vuestro estado de perfeição. Assim, pois, Babdada estava vendo que vosotros hijos tenéis diferentes tipos de fé. La fé precisa é, fé número 1, atenção, assim pois, Babdada estava vendo que vosotros hijos tenéis diferentes tipos de fé. La fé precisa é, yo ahora pertenezco ao Padre, el alma suprema. Yo ahora pertenezco ao Padre, el alma suprema. E lo reconozco, acepto e avanço, mientras considero que sou un alma e conosco ao Padre, tal como és Ele. Isto é fé precisa. A segunda fé é de estar intranquilo, experimentar a paz, tendo yoga por curto tempo, e que o ambiente poderoso e pacífico do lugar também nos atraiga curto tempo. Ou que exista a influência da família Brahmi, e o amor espiritual da família Brahmi, e a vida de pureza. Os outros disfrutais da companhia, porque, em contraste com o ambiente do mundo, os gusta esta companhia, e sentis que o conhecimento é bueno, a família é buena, e a atmosfera também é buena. E por isso seguis avançando sobre a base de desfrutar de tudo isso. Esse é o segundo número. Não les gusta isso? Se os digo que o primeiro número é ter fé precisa. E que o segundo número é que os guste todo isso. O terceiro número se basa
en la medida en que os protejáis del ambiente de pesar y de las relaciones mundanas, y que paséis tiempo en el centro. En esa medida os alejáis del pesar y experimentáis paz. No entrarías en las profundidades del conocimiento, pero devido ao logro de la paz, a vezes irias ao centro e outras vezes não. Sin embargo, un intelecto que tiene una fe precisa es victorioso. Se ha visto que ao princípio, quando venis por primeira vez, estáis angustiados por la intranquilidad y queréis algo de paz. Es como cuando la gente sedienta recibe al menos una gota de agua. Experimentam isso como algo grande. Então, isso é receber um logro de nenhum logro. Há uma diferença visível em la família. O conhecimento, o yoga e a atmosfera. Assim, pois, ao princípio avançam com gran fervor e entusiasmo e têm muita intoxicação espiritual e felicidade. No bastante, se su base de la fe precisa del primer número não está fuerte, se tienen el segundo o tercer tipo de fe, entonces hay una diferencia en la felicidad y energía del período inicial. Esta temporada han venido muchos nuevos y es bueno que se os haya dado essa oportunidade. Abdada também está complacido de ver a los hijos nuevos, que uma vez mais han chegado a sua própria família. Se quiseres um deles, muito bem-vindo. Sin embargo, revisa-os para ver se su base de vuestra fé es fuerte. Revisa para ver se la base de vuestra fé es fuerte. E Baba nos pergunta, ¿es vuestra fé del número 1, la fé precisa, ou del número 2? Só no que nos gusta. Se tenéis uma fé del número 1, entonces, a medida que progressáis, no deverían encontrar difícil em beber la asignatura principal, que es la pureza. Se la pureza o hace fluctuar, incluso em vuestros sueños, se causa fluctuação, podéis entender que es débil vuestra base de la fé del número 1. No reconocer, aceptar e seguir. La fé precisa número 1. Porque la religión de las almas es la pureza. La impureza é uma religião externa e la pureza é vuestra religião original. Então, quando tenéis la fé de vuestra religião original, nenhuma outra religião externa os pode sacudir. Muitos hijos dizem que antes veniam estudiantes muito buenos, que agora não sabem o que ha passado. Assim que, lo que sucede é que não experimentais ao Padre, tal como és e lo que és. Se os perguntara se o Padre está com vosotros, todos levantariam a mão. Acaba de dizer, é muito fácil levantar a mão. Sin embargo, se o Padre está com vosotros, qual é a primeira alabanza que cantais del Padre? Que Ele é a autoridade todo-poderosa. ¿Aceptáis isso? Ou solo lo sabéis? Assim, pois, dado que o Padre, a autoridade todo-poderosa, está com vosotros, pode venir alguma impureza delante de la autoridade todo-poderosa?
no puede venir, pero viene. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Hay algún otro lugar? Los ladrones tienen sus puertas especiales. Não vamos dar ejemplos tan criativos, tan prácticos. Los ladrones tienen sus puertas especiales. Tienen sus puertas secretas. Entonces, ¿tenéis una puerta secreta oculta en algún lugar? Revisa esto. De lo contrario, ¿de dónde vino Maya? ¿Vino de arriba? Si viene de arriba, se deveria acabar arriba. Ella vendrá de una puerta oculta, de la cual no sois conscientes. De las sutilezas del conocimiento. Maya viene de una puerta de la cual no somos conscientes. Por lo tanto, revisa que Maya não haya criado uma porta secreta em algum lugar. Sabeis como cria ella essas portas? Maya criaria sua porta em qualquer sanskar particular ou natureza em que seais débiles. Donde seamos débiles. Quando qualquer natureza ou sanskar é débil, não importa quanto trateis de cerrar essa puerta, la puerta aún así es débil. E Maya é Jani Jananhar, alguém que lo sabe todo. E ella é consciente de que essa puerta em particular está débil e que pode entrar, Maya pode encontrar uma maneira de entrar allí. Assim que encuentra a maneira de entrar. Mientras avançais, tenéis pensamentos de impureza. Aí Maya já nos atrapou, já entrou. Incluso decís tales palavras e realizais tales ações. Assim que se deixa aberta uma porta em algum lugar, e por essa razão vem Maya. Então, que tipo de companhia é esta? Diz que a autoridade todo-poderosa está com vosotros. Assim, pois, de onde vino essa debilidade? ¿Puede quedar alguna debilidad? No puede. Entonces, ¿por qué permanece? Si hay algún vicio en cuanto a la pureza, por ejemplo, la avaricia. Entonces, la avaricia no solo existe en cuanto a la comida o la bebida. Muitas pessoas pensam que não estão atraídos por la roupa, por la comida ou o lugar onde vivem. E que estão felizes com aquilo que recebem, ou qualquer coisa que se haga para elas. Sin embargo, à medida que avançam, Maya trai a avarícia de uma forma real e sutil. Qual é essa forma real de avarícia? Já seja que alguém seja um estudante ou um professor. Maya hace esforços completos para poner alguma forma de avarícia em ambos. Não seja que estamos chegando, seja que já estamos compartilhando conhecimento, o esforço não diminui aqui. Então, Maya hace esforços completos para poner alguma forma real de avarícia em ambos. Por exemplo, alguns podem ser estudantes cujo intelecto tem uma fé muito boa. São almas serviciais e são buenos em todo. Pero, à medida que avançam, têm avarícia em uma forma real. Eles pensam, que vem o tipo de avarícia. Eles pensam. Incluso depois de fazer tanto, de ajudar de todas as formas, com o corpo, mente, riqueza, e estar presente no serviço em qualquer momento que se necessite.
Incluso entonces, la profesora nunca menciona mi nombre para dizer que esse estudiante é muito bueno. Se não têm esse pensamento, qual é a outra forma? Ou a outra forma de avarícia, se esse não é o nosso? Bien, ellos han logrado un nombre para sí mismos. Luego, al oír que su nombre se menciona, yo soy algo. Solo yo estoy haciendo isso. Solo yo puedo hacer isso. Desarrollam arrogância. Então, aqui que interessante, não? Primeiro está a avarícia porque nadie menciona meu nome. E depois, se alguém menciona meu nome, está a arrogância. Trabalhastes muito duro e aún assim nadie sequer perguntou por vosotros, ou incluso os de um vaso de água, nem sequer os mirou, sino que só permaneceram ocupados em seu próprio descanso ou em seu próprio trabalho. Tudo isso são os sentimentos, não? Que estão passando dentro da alma. Então, há o sentimento de que lo hacéis todo e aún assim nadie pergunta por vosotros. Sentís, ¿por que deveria ser algo? Hacer algo, não hacerlo, é o mesmo. De todas formas, nadie vai perguntar-me nada sobre isso. Assim que é melhor sentar-me em casa comodamente. Eu harei serviço quando alguém me lo pida. Assim, pois, há várias formas reais de los vícios. Incluso se vêm na forma de vício, pode que não seja a avarícia, poderia ser a arrogância. Ou incluso tenéis alguma consciência ou pensamento de que os demais deveriam aceitar-os. Então, quando há um vício, seus outros 4 companheiros também estariam ocultos allí de alguma forma. Não vivem em comunidade os vícios e as virtudes. Então, quando lhe dais uma oportunidade a um de eles, os outros 4 vícios ocultos também tomarão sua oportunidade de acordo ao momento. Alguns luego dizem que não têm a intoxicação espiritual que experimentavam inicialmente, que antes tinham uma intoxicação muito buena, que tinham um estado muito bueno, pero que não sabem que ha sucedido agora. Maya, o ladrão, entrou através da porta. Sois conscientes disso. Por lo tanto, não digais que não sabeis o que passou. Não podemos dizer que não sabíamos que deixamos a porta aberta. Incluso os professores experimentam isso. Que querem os professores? Que seu centro seja bueno. Não importa como seja sua roupa, pero ao menos seu centro deveria ser um lugar cômodo para viver. Que deveriam ter buenos companheiros e buenos estudiantes e uma buena bandari para baba, uma buena caja de aporte para baba. Se um de seus buenos estudiantes cambia, então seu coração empieza a latir muito rápido. Estamos mal aqui, hein? Luego eles sentem, que puedo fazer agora? Era um buen ayudante, pero ahora se ha ido. ¿Era vuestro ayudante el estudiante o el padre? Que Paulo está nos trayendo a consciência, não? ¿Era vuestro ayudante el estudiante o el padre? Isso passa também às vezes com os professores, não? Quando alguém que está como instrumento em algum lugar se vai, é difícil adaptar com os que entram. É a mesma coisa. Quem é visível nesse momento? El estudiante ou el padre? Assim que essa forma real de Maya intenta sacudir vuestra base. Se tenéis a fé de que a autoridade todo-poderosa está com vosotros, então, ele convertirá a um ou outro em um instrumento para ajudar-os.
não tengáis nenhum desejo de que se os dê uma oportunidade. Aí vêm as situações que passam, ¿no? As conversações sutiles. Al menos déjame assistir uma vez a uma conferência em Abu, ou déjame assistir a alguma outra grande conferência. Se não há, tem as outras opções, não? Se não há opção, déjame hacer esse campamento de yoga, nos retiros que há em Madhya, ou em alguns lugares, não? Se não, déjame hacer esse campamento de yoga. Eu deveria ter essa oportunidade. Bien, puede que eu não dê uma charla, pero al menos deveria subir o escenário. La destruição também ocorrerá, então, não obtendrei uma oportunidade. Não obtendrei uma oportunidade, um número de fazer isso hasta a destruição. Al menos deveria ter essa oportunidade. No bastante, dada também os dijo antes. Se sois dignos e se os dá essa oportunidade, então, hacedlo com felicidade. Pero tener incluso esse pensamento de que se me deveria dar uma oportunidade também é uma forma de mendigar. Querer algo constantemente é uma forma real de mendigar. Comillas, isso deveria suceder. É devido a que não nos reconhece. Incluso as dades e guides não reconhecem a todos. Solo proponem a los que vêm ao frente. Ter incluso esse pensamento é uma forma sutil de mendigar. Bagdada os ha dicho que se subis el escenário devido a alguma especialidade, puede que não tengáis esse yoga, puede que vuestro estado não seja assim de bueno, pero es devido a que tenéis essa especialidade de hablar ou del poder de captar, por lo que vuestro nome é glorificado. Então, o que Baba quer dizer assim, aqui, não? Que não significa que se alguém é chamado, tem uma oportunidade desse nível que parece importante para alguém, essa alma seja boa em todo. O Baba utiliza nossas especialidades. Às vezes, uno tem o poder de comunicar bem, pero não necessariamente é um yogi. Então, ter a autoestima de por que estou aqui, quais qualidades que nós outros temos que Baba valora, porque aqui nada está de afuera, não? Então, alguns têm uma maneira muito dulce de falar, hablam com uma grande claridade e têm um bom poder de captar. Eles recorrem exemplos de aqui, de allí, e os relatam a outros. Por isso, seu nome é glorificado. Se os perguntarem, a quem quereis? Os outros diriam, eu quero tal e qual. Quem deveria vir? Tal e qual deveria vir. Aqui, quando temos preferência, não? Que alguém venha a nosso centro para uma programação. Incluso se esse é débil em yoga, e o resultado final não se basa nisso. Vou volver aqui um pouquinho para dar esse sentido, não? Os outros diriam, eu quero tal e qual. Quem deveria vir? Tal e qual deveria vir? Incluso se esse é débil em yoga. E o resultado final não se basa nisso. E vou falar algo muito profundo. O resultado final não se basará em quantas charlas haveis dado, ou quantos estudantes ou centros haveis criado, sino em quantos haveis hecho dignos. Lindo, não? Preciso, esse é nosso Baba. Criar um centro não é grande coisa, sino que a quantas almas haveis hecho dignas. O Baba não está diminuindo, se alguém criou um centro é fantástico, pero não pensar que isso já é, estou listo. Então, se através desse centro alguém se hizo digno, bien, os haveis ganado um nome
por ser um responsável de centro, comillas, de 30 centros. Sin embargo, de los 30, 15 estão flutuando e 15 estão bem. Há benefício nele. Ou é isso que solo vuestro nombre sea glorificado? Então, solo habéis ganhado o nome de ser tal e qual que tiene 30 centros. No bastante, não obtendréis um número basado nisso. O número final dependerá de a quantos distes felicidade e quão poderosos permanecistes vosotros mesmos. Por lo tanto, também termina esse tipo de desejo. De lo contrário, não sereis capazes de ter yoga. Cada dia estareis mirando e pensando que esse programa ocorreu em tal lugar, pero que não se os chamou, sucedeu anteayer, ocorreu aqui ayer, sucedeu hoje allí. Assim, pois, podereis de ter yoga ou estareis contando? Não podereis ter yoga nesse momento ou vão estar contando o êxodo de outros lugares? Assim que o principal é fortalecer a fé precisa, reconhecer, aceitar e avançar com Baba, tal como é Baba. Os outros dizem com palavras que soy uma alma, que o Padre é a autoridade todo-poderosa, pero isso deveria ser visível em vuestras ações práticas. Se o Padre é a autoridade todo-poderosa e Maya os está sacudindo, quem creeria que vuestro Padre é a autoridade todo-poderosa? Não há nada mais elevado que ele. Então, hoje Baba está vendo a base de vuestra fé. Seais novos ou antigos, põe em prática essa base de vuestra fé e utiliza no momento adequado. Depois de que o tempo haya passado, para que lo utilizeis, venis ao Padre com arrependimento. Aqui vem as quejas. Baba, que puedo hacer? Simplesmente sucedió. Tu eres misericordioso, tiene misericórdia de mim. Então, que é isso? Isso também é uma forma real de arrependimento, não real de Maya, de arrependimento. Se Baba está com vosotros, então nenhum de vosotros tendria la valentia, não? Nenhum de vosotros, de nada adverso a Baba tendria la valentia de venir a nosotros. Tener um intelecto fiel significa ser victorioso. Repito, tener um intelecto fiel significa ser victorioso. Se algo surge, não deixeis que vuestra mente fluctue. Não se surge, vai surgir. Baba está nos prevenindo. Não deixeis que vuestro estado fluctue. Incluso se algo viene, termina-lo instantaneamente a la distância. Nos convertais em guerreiros. Muitos não são yogis constantes atualmente, né? Que nos involucramos na luta, né? Perdemos tempo. Algumas vezes são yogis, outras vezes são guerreiros, os que lutam. Assim, pois, como os chamais vosotros mesmos, guerreiros ou yogis? Contestemos a Baba, não? Guerreiros ou yogis? Os chamais yogis fáceis. Habéis venido todos os outros los noivos. Agora saludando os noivos que estavam presentes aí. Dada os está felicitando uma vez mais por haver logrado essa fortuna de estar frente a Baba. Sin embargo, junto com receber felicitações, também tenéis que revisar se vuestra base, a fé, é número 1 ou número 2. Recordando lá 1,
Reconoce, acepta, avança com base nessa fé, que Baba é Baba. E a segunda nos gusta, pero não estamos como a número 1. Muitos dizem que les gusta muito o conhecimento e o yoga. Isso é muito bueno. Isso está bem. No obstante, Baba nos pergunta: ¿utilizáis esse conhecimento em vuestras ações? El conhecimento significa as almas, el alma suprema e el Brahman. No solo com palavras, el conhecimento significa compreender. Uma pessoa sensata sempre é exitosa em todo, utilizando sua sensatez como é apropriado para o momento. Quando experimentais um momento de pesar em vuestra vida, que coisas pensais? Que coisas pensais? Os outros diriam, que diríamos? Os outros diriam, eu não sei por que não pude entender isso. Então, sois sensatos? Sois conhecedores? Decid sim ou não. E entre parênteses, alguém dijo, Hadi, sim, Hadi. Decid sim, muito bem. Uma señal de ser sensato é que nunca sois enganados. Essa é uma señal de uma alma conhecedora. Uma señal de uma alma yogi é ter constantemente um intelecto limpio, claro. Hace que esté limpio e também claro. Um yogi nunca diria, eu não lo sei, eu não lo sei. Su intelecto sempre permanece claro. Uma señal de ser uma personificação do Dharma é que constantemente sois livianos e luminosos. Não importa quão grande seja a responsabilidade que tenhais, constantemente sois uma personificação do Dharma e permaneceis constantemente livianos e luminosos. Incluso se há uma feira, não? Que Baba sempre comenta na mela, nossas grandes reuniões. Incluso se há uma feira, uma mela, ou um circo, uma diamela, um caótico, uma coisa muito desorganizada, a señal de uma alma servicial está em ser constantemente um instrumento humilde. Assim que revisa tudo isso em vuestro interior. Todos os outros dizis que sois estudantes divinos em las 4 asignaturas. Por lo tanto, deveriam ser visíveis las señales de isso. Conhecimento, yoga, dharma e serviço. As 4 asignaturas. Então, que harão os novos? Tenéis que hacer vuestra fé incluso mais fuerte. De lo contrário, avançareis 2 ou 3 anos e depois regressareis ao mundo viejo. E Baba está sendo muito generoso. Às vezes, incluso, se avança muito mais tempo e depois regressa. Então, tenham muito cuidado. Aqueles que regressam ao mundo viejo tampouco podem estabilizar-se allí. Não pertencem a esse mundo Brahmi, nem tampouco ao mundo viejo. Por conseguinte, hace vuestra base muito forte. Experimenta que o Padre, a autoridade todo-poderosa, está com vosotros. Incluso se habéis experimentado essa única coisa, que Baba está com vosotros, aprobareis em todo. La gente tiene la intoxicación de estar en compañía de un primer ministro o un ministro ordinario, pero ese es la autoridad todopoderosa. Acha!
E Baba se despide a las almas elevadas, afortunadas em todas as direções, que constantemente hacen que les pertenezca el otorgador de la fortuna, a los hijos dignos que constantemente escuchan el Srimad de Bhagavad y lo ponen en práctica. A todos los hijos obedientes que permanecem constantemente imperturbáveis, haciendo serviço. A los que permanecem livres de qualquer caos, qualquer jamela, e que celebram um encontro com Deus. Amor, recuerdos e namastê de Bhakti. Y aquí Baba vuelve a hablar un poquito más. Los doble extranjeros tienen doble intoxicación, ¿no es así? Doble extranjero significa los que son livianos y luminosos. Vosotros tenéis doble intoxicación y sois doblemente amados por Bab Dada y la familia. ¿Comprendéis? E a bendição para hoje, que está muito bella, poderosa como a Murli. Que seais alguém com todos os direitos e termineis com a dependência. Que seais alguém com todos os direitos e termineis com a dependência. O método experimentando vuestro direito de pertenência. Hacer que o Padre os pertenezca significa experimentar vuestro direito. Hacer que o Padre os pertenezca significa experimentar vuestro direito. Allí donde tenéis um direito, não há dependência de vosotros mesmos ou de las relações e conexões. Aqui não haverá dependência de nós outros mesmos, no sentido que não entram nossos limites, não? Não tenéis dependência de la matéria ou de las situações adversas. Quando terminam todos esses tipos de dependência, então os convertís em alguém com todos os direitos. Los que conhecem ao Padre y han hecho que les pertenezca, conociéndolo, son grandes y tienen todos los derechos. Slogan: avançar harmonizando os próprios sanskares. Vou repetir por uma palavra mais aqui. Avançar harmonizando seus próprios sanskars e virtudes com todos é uma especialidade de las almas especiales. Avançar harmonizando os próprios sanskars e virtudes com todos é uma especialidade de las almas especiales. Om Shanti. Lindo, não? Cada vez que escutamos uma Murli, uno pensa, Baba falou todo, tanto conhecimento, tantos métodos. Vamos fazer um momento de recuerdo e depois compartilhar umas ideias antes de encerrarmos. Muito bem. Sentimento que tuvo mientras
estudiava e leía Samula y es que Baba dice que lee el océano, lava el océano, y cada vez Él nos conta más y abre más nuestra capacidad de comprensión, ¿no? Es esa idea de que los ríos se encuentran con el océano y en ese momento no podemos nos separar del océano, ¿no? Ese tema de Baba ser la autoridad todopoderosa y tenermos la experiencia práctica de que pertenecemos a Baba, pero para pertenecer necesito estar conectada, ¿no? Y ahí entra la fe número uno. Não é só o que eu reconozco a Baba, não, que é bueno, que o lugar é agradável, não. Reconhecer a Baba, aceitar a Baba e avançar com Baba mais allá de lo que suceda, utilizando os métodos que Baba nos dá, não, para ter êxito nessas situações. E incluso quando o êxito não é aparente, se estou seguindo as instruções de Baba, definitivamente, um pouquinho mais adelante, vas ver a maravilha, não? Desse poder, dessa relação pura.